Nossa, já meio que isso... E proibiu o FBI de investigar fake news. Esse texto me lembra muito, cara, me lembra muito, mas muito. A campanha de Jair Bolsonaro e as pessoas ali engajadas ali durante a campanha de Jair Bolsonaro, a primeira corrida eleitoral do Jair Bolsonaro à presidência. E eu lembro de uma senhora conversando comigo, falando assim, vocês vão votar no Bolsonaro? Eu, naquela época, até então, crente aí nas propostas do Bolsonaro, 2018, né? Crente nas propostas do Bolsonaro e vendo que ele era uma possibilidade real aí de mudança no Brasil, falei, vou votar no Bolsonaro. E a senhora falava assim pra mim, mas muita gente vai morrer se Bolsonaro ganhar. Olha só, muita gente vai morrer se Bolsonaro... Gente, como é que pode uma pessoa falar um trem desse? Pessoas vão morrer se Bolsonaro ganhar. Cara, tudo é o discurso, né, cara? Hoje em dia a gente vê a briga do discurso, ela é muito pesada, né? E muito linkada com o que a Jamaica acabou de falar. Exato, o exatamente. Janones falando por conta da vitória de Donald Trump. Pois é, então. Ontem mesmo lá na rádio, a gente teve alguns debates, algumas discussões com deputados que são brasileiros que foram eleitos pelo Partido Democrata. Então, a gente bateu um papo, foi muito legal, tudo muito sadio, né? Eles defenderam as bandeiras democratas, obviamente. A gente teve também a participação de um outro candidato pelo Partido Republicano, que infelizmente não venceu, mas que também, né, defendeu as bandeiras do Trump. Então, assim, a gente teve uma bancada ontem lá na rádio bem aberta, sabe? E uma coisa que me chamou muita atenção é, assim, o discurso de cada um deles. Se você parar pra analisar, tipo assim, o discurso de vitória e de derrota já tá todo pronto. Seja republicano, seja democrata. Seja esquerda, seja direita. Então, assim, a própria Juliette, quando ela fala sobre isso, o Janones também, quando ele fala dessa forma, é aquele discurso de... Como é que a gente pode dizer? Não vou falar de mal perdedor, mas é um discurso pronto. Então, assim, eles sabem que... na verdade, eu acredito... O Janones talvez saiba, mas a Juliette, eu ouso dizer que ela não sabe que a democracia está em xeque, porque se ela soubesse, ela não apoiaria o governo de esquerda. Então, assim, porque o que a gente mais vê hoje, inclusive a gente vai até falar sobre isso mais pra frente, mas só já para poder dar uma pincelada, o Brasil, ele caminha para um caminho muito escuro, muito obscuro, principalmente dentro do BRICS, né? Já que tem a Dilma, né, como presidente e tal, hoje eles caminham muito mais pro lado de uma ditadura ao apoiar o Irã, a entrada da Arábia Saudita e outros países, Nicarágua, outros países para poder fazer parte do BRICS, para fazer frente aos Estados Unidos e entre aspas, o fator republicano mundial, né, direita. Então hoje eles caminham muito mais para fechar com o eixo das ditaduras, né? Que muita gente fala eixo do mal, mas eu prefiro falar eixo das ditaduras, do que propriamente para um eixo democrático. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o discurso, igual você falou, né, Jamaica, da Globo News hoje, né, que foi para aparecer um velório, e é verdade, eu também vi isso, né, vários comentaristas políticos lá falando que, né, que a democracia está em xeque, para os próximos anos tem que tomar muito cuidado, porque a democracia, tarará, tarará. Na verdade, tem que tomar muito cuidado. O que é democracia na cabeça desse pessoal? Pois é. Eles ficam falando muito que a direita tá em bolhas, mas eles também estão em bolhas. Então, sim. Então, né, tem que ter esse cuidado, né? A impressão que eu tenho, sabe o que é? É como se eles tivessem uma visão interna aqui, é como se eles enxergassem o mundo... tudo parece que tá de perna pro ar. Exato. É como se tivesse tudo invertido, é como se tudo tivesse ruim e eles fossem os únicos salvadores. Porque o pior de tudo é isso, porque assim, eles colocam que tá tudo ruim, tá tudo muito... por exemplo, quando o Biden entrou, o discurso dele era esse, que Donald Trump tinha sido negacionista, fascista, tinha vários problemas, né, a economia, e realmente a primeira gestão de Donald Trump não foi tão boa, pelo menos não atingiu as expectativas do americano, por isso que a vitória de Biden contra Trump foi acachapante. Dessa vez, como o Biden pegou a economia, um país, realmente não estava muito bom, mas o eleitor não quer saber disso, ele quer realmente um país dando a volta por cima, com taxas de juros mais baixas, né, de preferência zero, enfim. Quando... Oi. Desculpa, interessante você falar isso daí,
Porque antes do Donald Trump era um governo esquerdista, né? Que tava. Era o Biden. É o que tá hoje, né? Que é o presidente Não, hoje. antes do Trump. Ah, não. Era o Obama, não? Antes do Trump era o... Isso, antes do Trump era o Obama. Era o Obama. Foram 8 anos de Obama. Antes dele foram 8 anos de Bush, né? Também que ele é republicano. E antes dele foi 8 anos de democrata, que foi Bill Clinton. Entendi. Sabe por quê? Olha que interessante. Por exemplo, quando o Bolsonaro entrou aqui, aí quando o PT já estava no poder há muito tempo. Sim. Tanto já tinha acontecido lá o problema da Lava Jato, ou seja, quanto dinheiro foi desperdiçado, foi desviado, corrupção lá em cima. A corrupção é um dos fatores, assim, que parece que ela está impregnada em tudo quanto é governo esquerdista. Então, talvez o governo do Donald Trump, aí, o primeiro governo dele, talvez não tenha sido tão bom, talvez na parte econômica, de repente, porque ele já tinha pegado também um país que já vinha sendo 8 anos governado pelos esquerdistas. Eles têm essa tendência para a corrupção. O principal... Talvez seja um dos fatores, né, ou não? Pode ser, mas aqui, tipo assim, o principal fator, né, que as pessoas alegam foi com relação à pandemia. Foi realmente também o que assolou o governo Bolsonaro. Tá. Porque aqui ele pegou, no final do mandato dele, ele entrou em 2016, 2020. Então ele pegou uma reta final ali com muitos problemas de pandemia. Aqui a pandemia se instalou antes no Brasil, antes que o Brasil, né? Então teve muitos problemas, 2019, 2020, então na reta final ali teve muito problema. E foi bem na época da votação. Entendi. Inclusive, muita gente votou de forma remota, né? Através dos Correios. Teve uma votação muito expressiva, foram mais de 100 milhões de votos de forma antecipada e remoto. Então, acho que foi isso que ficou mais evidenciado. Já com relação ao Bolsonaro, foi isso também. Porque ele pegou mais ou menos ali no início, né, do governo dele, que foi 2018, 2022. Ele pegou também o início de pandemia e depois não conseguiu reverter essa situação. Aqui, na verdade, esse negócio da pandemia, o que acabou com o Bolsonaro foi a mídia, né? Porque eles fizeram uma lavagem cerebral tão grande que até hoje eu escuto gente falando, os Maria vai com as outras, assim, que não pensa com a própria cachola e sai igual papagaio repetindo o que os artistas falam, o que o jornal fala. Ficam repetindo, falando assim, como se o Bolsonaro fosse o culpado das mortes da pandemia. Sendo que a pandemia ela foi uma coisa mundial que aconteceu. Exato. Tipo assim, o jeito que eles falam, que eu escuto gente falar, é como se o Bolsonaro fosse o próprio criador da pandemia. Ele fosse chinês, né? Ele era chinês, sabe? né? Quase isso, assim, entendeu? Pois é, então talvez assim, aconteça isso aí também, né? Vai ver. O Bolsonaro, eu acho que ele foi muito culpado também, né? Entre aspas, ele foi, entre aspas, um negacionista, porque demorou chegar a vacina e etc e tal.